Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Vamos iniciar a leitura da Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Fala sobre o sermão profético, o princípio das dores. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos vão encontrando. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Diz assim a palavra: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles uns discípulos, os seus discípulos, perdão, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E seguirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Nós vamos parar aqui, irmãos, para nós falarmos sobre essa parte. Depois nós vamos dar a continuidade sobre o sermão da grande tribulação, tá bom? Então vamos ver aqui o sermão profético, o princípio das dores. Queridos irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele estava saindo do templo, ali o templo de Salomão, e os seus discípulos se aproximaram dele e mostrando a estrutura do templo, porque naquele tempo, irmão, as estruturas, eles eram muito bem feitos, tá bem, irmãos? Eram, assim, maravilhosos. As pedras eram bem grandes, as estruturas. Então, os discípulos chegou para Jesus Cristo aqui e foi mostrando para ele. E Jesus, o nosso Senhor, ele responde, né? Disse assim, ó: Não vedes isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, vejamos que o Senhor Jesus, ele dá um alerta para os seus discípulos, né? Que aquele templo que eles estavam admirando, o Senhor Jesus disse que iria ser destruído. Agora, irmãos, se o templo for destruído, vocês concordam que Jerusalém também seria destruída, porque o templo está dentro da cidade de Jerusalém. Para ser destruído o templo, tem que ser destruído Jerusalém também, né? Então, o Senhor Jesus, ele mostra por esta palavra, né, uma profecia que deixou, assim, os discípulos meio atordoados, porque eles não esperavam uma resposta dessa, e eles ficaram um pouco atordoados, né? Irmãos, então veja que aquela construção era feita com blocos de pedras
muito pesados, irmãos. Era um bloco de pedras, assim, de toneladas. Bom, enfim, Jesus lança isso para eles e eles ficam um pouco atordoados. Aí nós vejamos no versículo seguinte que o Senhor Jesus, eles, eles pegam e vemos aqui por que que Jesus, o Senhor Jesus, deu essa resposta para eles. Vamos dar uma olhada, irmãos. Como eu disse aos irmãos, tudo que o Senhor Jesus fala aqui já estava profetizado no Antigo Testamento. O Senhor Jesus, o que é o Cristo, ungido de Deus, ele veio para cumprir a profecia. Deus já estava com esse plano desde lá do Jardim do Éden. Vocês lembram que quando o nosso Deus, o Pai Criador, ele disse para a serpente que nasceria um varão de mulher que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Então já estava profetizado, Deus já falou, já tinha um plano da salvação do ser humano, pois Adão e Eva pecou e depois todos nós entramos também nesse pecado, porque a morte, o pecado gerou a morte e todos têm a morte, né, irmãos? Você sabe que um dia nós vamos morrer, então aí está a comprovação dos nossos pecados. Somos pecadores. Cristo veio para perdoar os nossos pecados e nós, morrendo em Cristo, vamos ser ressuscitados dele. Então a morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus, porque nós confiamos no Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, e aqui nós podemos abrir, então, no primeiro livro de Reis, para que nós possamos entender, no versículo 9, no capítulo 9, versículo 7. Vamos ver o que está escrito ali em 1 Reis, capítulo 9, versículo 7. Veja que Jesus, ele já estava falando aqui. Diz assim nesse versículo: então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei o meu nome. Qual é? É o templo. Esta casa que santificou o nome dele é o templo. E lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e mote entre todos os povos. Vamos ver isso também, está profetizado no livro do profeta de Jeremias, no capítulo 26, versículo 18. Vamos até lá, vamos ver o que o Senhor aqui, ele nos ensina, né? Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo 26, versículo 18. A profecia também diz assim, ó: Miqueias, o Morazita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras. Jesus falou: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, olha, Jerusalém será montões de pedra, e o nome desta casa como os altos de um bosque. Então, vejamos que em Miqueias, também no capítulo 3, versículo 12, confirma a profecia do que Jesus estava falando ali, o nosso Senhor Jesus. Vamos em Miqueias também, irmãos. Glória a Deus. Amados, vocês perceberam que o nosso Deus, ele revela aos seus filhos tudo o que tem que acontecer. Nós glorificamos a Deus. Todos aqueles que andam com Cristo, o Senhor revela todas as coisas e nós somos bem-aventurados porque nós sabemos o que é o plano de Deus. A cada dia ele vai trazendo uma iluminação e nós vamos aprendendo dentro da humildade. Veja, Miqueias, capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Então, o Senhor Jesus tem profetizado aqui, dizendo que, verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra
que não seja derrubada. Não só o templo, como toda a cidade de Jerusalém. Após 70 anos de Cristo, houve uma invasão e Jerusalém foi destruída também, irmãos. Isso aconteceu, você pode ver que não tem mais o templo lá, tem o muro da lamentação. Então, irmãos, nós vemos aqui no versículo 3 que depois o Senhor Jesus, né, ele sentou no Monte das Oliveiras ali, e os seus discípulos chegaram em particular dizendo: dizem quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então ele queria saber para o Senhor, para dizer a ele quando seriam essas coisas. Vejamos que temos duas etapas aqui, ó. E quando será a sua vinda e também o fim do mundo. Então, um é diferente do outro. Amados, vejamos aqui também, quando nós lemos aqui, olha, irmãos, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Será que foram todos os discípulos que se chegou a Jesus? Será que os 12 foram lá conversar com Jesus em particular? Vamos ver isso no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 3. Não foram todos que chegaram ao Senhor Jesus, não são todos os discípulos, mas quem que foi mais próximo do Senhor Jesus? Vamos observar aqui. Marcos, no capítulo 13, versículo 3, diz bem claro assim, ó, queridos. Pode procurar, louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, ó. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, que é o Senhor Jesus, defronte do templo, olha agora os discípulos, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Então, nós temos aqui 4 discípulos que foram mais próximos do Senhor Jesus e que fez essas perguntas para Cristo Jesus. Você vê que não foram todos, os que mais se aproximou e fizeram essa pergunta. Então, foi Pedro, João, Tiago, que fez essa pergunta em particulares a eles. Claro que os demais depois ficaram sabendo. Mas, irmãos, o que o Senhor nos ensina com essas palavras? Que, irmãos, bem-aventurados são todos vocês que querem se aproximar do Senhor Jesus. E isso significa que nós temos que ter mais intimidade com Cristo Jesus, irmãos. Vejam bem, o Senhor teve 12 discípulos, 12, todos eles foram abençoados. Lógico que depois Judas foi substituído, né? Judas participou, mas na morte de Cristo ele foi substituído porque ele traiu Jesus e ele se matou, ele cometeu seu suicídio. Então foi colocado um outro discípulo em seu lugar. Porém, o Senhor Jesus, claro que todos eles são abençoados, são os fundadores também, porque foi através dos 12 que Jesus iniciou o seu ministério, as suas obras, né, chamando eles. Jesus é a rocha, eles estão edificados em Cristo, e a igreja hoje também está edificada em Cristo Jesus. Todos vocês é a igreja de Jesus Cristo, cada um em particular é uma igreja de Jesus, porque vocês são um templo do Espírito Santo que está dentro de vocês. Por isso que vocês são chamados a Igreja de Jesus Cristo, porque naquele tempo, né, Deus estava ali no templo, Deus visitava eles, agora o Senhor visita o coração das nossas almas. O templo do Espírito Santo é cada um de vocês. Por isso, amados, que nós temos que glorificar a Deus, temos que andar na presença de Deus com retidão, com reverência, com respeito, tá bom? O temor que nós falamos não é o medo, é o respeito. Esse temor é ter respeito com o Pai Celestial, com o Filho Altíssimo, que é Jesus Cristo, e também com o Espírito Santo. Pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de cada um de vós. Cada um de vocês está aí o Senhor. Então, amado, precisamos honrar, glória a Deus, o nosso Senhor dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, que é a nossa alma, ele está aqui. Então, nós temos que dar um bom testemunho, proclamar os evangelhos de Cristo Jesus e anunciar o amor. É o amor. Por isso, irmãos, que nós temos que ter esse exercício em mente, amar o seu próximo.
Nós temos que ter isso bem declarado, que é um mandamento do nosso Senhor Jesus. E nós temos que exercitar o nosso amor pelo próximo, até pelos nossos inimigos, né, que se levantam contra nós, que nos caluniam. Vamos bem dizer dele e vamos orar a Deus por eles, para que eles alcancem a luz que vocês alcançaram. E aqui, Jesus Cristo, ele está ensinando que foram esses aqui que se encontraram na presença do nosso Senhor Jesus, tá bom? Então, amados, vamos lembrar que Jesus, eles chegaram em particular dizendo, né? Quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, então nós vamos ver no livro de 1 Tessalonicense, no capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Tessalonicense, a primeira epístola, né? Capítulo 5, versículo 1. Aqui diz assim, ó. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Por que que ele falou desta forma? Porque o Senhor já estavam declarando tudo. Depois nós vamos ver aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, que vai abrir mais a nossa mente aqui, tá bom? Colossenses, capítulo 2, diz claramente. Colossenses está depois de... Glória a Deus. Vamos ver aqui. Gálatas, Efésios. Depois de... Deixa eu ver aqui. Colossenses, depois de Filipenses. Aqui, ó. Depois de Filipenses, né, ele está antes de Tessalonicenses. No capítulo 2, diz assim, ó, no versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias vã e sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Depois, no 18, ele diz assim, ó, ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, o Senhor aqui, ele está nos dizendo pela sua palavra, quando esses discípulos perguntou dos sinais, Jesus já vai começar a responder aqui. Disse, acautelai-vos de que ninguém vos engana. Então, irmãos, eu até peço perdão que esses capítulos que eu li aqui é do versículo 3. Jesus fala assim, ó, acautelai-vos, tomem cuidado, preste atenção para que ninguém vos engana. E é onde que eu li para vocês em Colossenses capítulo 2, tá bom? No versículo 8, e vou repetir. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza. Então, irmão, temos que tomar muito cuidado, que hoje em dia tem muita filosofias, muitas coisas, e nós que somos cristãos não podemos ser enganados pelas filosofias. Nós seguimos a verdade. Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de filosofias, muitas pessoas, irmãos, procuram acalmar, procurando alguma outra coisa que não seja a palavra de Deus, tá bom? Filosofias, histórias, e nós temos somente a palavra de Deus para nos guiar em toda a verdade. Sem Cristo não há salvação. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, irmãos, quando vocês precisarem clamar ao Senhor para acalmar o vosso espírito, vão para as Escrituras. É através do Senhor. E aqui no versículo 18, ele está dizendo aqui, ó, ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na carne e na compreensão. Irmãos, o Senhor está pedindo para que ninguém seja enganado. Os filhos de Deus,
os discípulos que hoje somos nós, atual, tá bom? Atual, nessa atualidade, nós estamos aqui como discípulos de Jesus Cristo. Que nenhuma filosofia, nenhuma história que venha enganar a vocês. Somente a palavra. A palavra, ela é infalível. Ela é tudo na vida de um cristão, tá bom? Agora aqui, olha, é muito interessante no versículo 5, e gostaria que todos prestassem atenção nessa parte, tá bom, amados? Olha o que diz aqui, ó. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amados, nós sabemos que o Cristo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos bem claro disso, tá? E eu gostaria que vocês prestassem atenção mais uma vez nesse versículo 5. Eu vou repetir. Olha, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Você viu que ele não falou, eu sou Jesus. Ele não falou isso. Ele não usou o nome dele, eu sou Jesus. Ele disse, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então, o que quer dizer o Cristo? Então, vamos ver isto em Jeremias, tá bom? Cristo é ungido. O Cristo é ungido, significa ungido, o Messias, o Salvador do mundo. Isto é que significa Cristo. Jesus, Cristo, Jesus, o Salvador, Jesus, o Messias, o Senhor Jesus, né? Que é ungido de Deus. Vamos ver lá em Jeremias, irmãos, perdão, só para vocês verem, Salmo, no capítulo, vamos ver aqui em Salmo, capítulo 45, abre em Salmos, capítulo 45. Olha o que diz aqui, irmãos, Salmos 45. Nós vemos aqui sobre uma descrição profética da união de Cristo e sua igreja. Jesus, o nosso Senhor Jesus, foi escolhido, né? Vocês lembram que Deus enviou a Maria, o anjo Gabriel, e mandou que colocasse o nome dele de Jesus, porque era o nome dele ali na terra, aqui na terra, identificado como Jesus. Mas ele é o Salvador, o Cristo. Agora vemos aqui, se vocês verem no versículo 7 do 45, diz assim, ó, tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que os teus companheiros. Aqui já está mostrando Cristo. E aqui, Salmos, Davi ainda não sabia quem era, mas ele sabia que esse é o Cristo, né? Sabemos que essa profecia aqui de salmista era sobre o Messias, sobre o ungido de Deus, o Cristo, o Salvador. Mas nos dias de Maria e de José foi dado o nome de Jesus para ali, porque ele é o Cristo. Ele pegou o título do Messias, tá bem? Deus deu ele, porque ele foi o escolhido. Vamos ver isso também, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu só achar aqui. Vamos ver em Jeremias, capítulo 14, versículo 4. Vamos ver o que Jeremias também fala. Jeremias, no capítulo 14, versículo 4, vai falar muito claro sobre isso. Olha só. Deixa eu... Glória a Deus. Irmão, deixa eu ver aqui. Ó. Eu falei 14, versículo 4. Me perdoa. 23, versículo 21. Deixa eu ver o que diz aqui. Olha, irmãos, perdão, eu coloquei 14, não, 23, 21. O renovo de Davi. Eis que vem dia, diz o Senhor,
que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e justiça da terra. Esse é o versículo 5, desculpa, esse é o versículo 5, tá bom? E depois também vem aqui o 21, ó. Não mandei os profetas todas as vias e eles foram correndo, ele falei a eles, todavia eles profetizavam. Então, os profetas profetizavam, irmãos, sobre o nosso Messias, sobre Cristo. E aqui veio o renovo, no capítulo 23, versículo 5, estava ali se dizendo, então, de que o Senhor Jesus, o Cristo, o justo, justiça nossa, como diz no versículo 6, ó, nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Eis que será o seu nome como o nomearão. Senhor, justiça nossa. Então, hoje nós temos o Cristo. Ele, irmão, é o que nos salva. É o Senhor Jesus. Ele é o Cristo. Então, irmãos, por que que Jesus falou assim? E muitos virão em meu nome. Está vendo? E dizendo aqui, olha, no Mateus 24. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então vão aparecer falsos cristos, irmãos. Não vai falar nome de Jesus, falso Jesus, não é isso. Vai falar que ele é o Messias, que ele veio para salvar a terra. Tá bom? Ele vai ter um nome, mas ele vai usar o título de Cristo. Ele vai usar o título de Cristo. O único título de Cristo é Jesus Cristo, irmão. É o Senhor Jesus. Esse é o Cristo. Por isso que nós hoje somos cristãos, nós seguimos Cristo, nós seguimos o Messias, tá bom? O Salvador desse mundo, que é o Senhor Jesus, tá, amados? Então, tomamos cuidado que no futuro já tem vindo bastante falando que ele é o Cristo, muitas pessoas já se fez isso, que é o Salvador do mundo, e vão aparecer mais. Mas nós que estamos na palavra já temos o Messias. Ninguém troca a tua fé de Jesus Cristo para um outro Cristo que será falso. Nossa fé está perseverando em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz. E também é aquele que já está no trono de Deus, Apocalipse capítulo 5, tá bom? Vocês vão ver que o nosso Senhor Jesus está reinando, porque foi dado todo o poder dos céus e na terra para ele, que o Pai Celestial deu, então ele reina nos céus, ele reina na terra e debaixo todo domínio também é do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e o Senhor disse que vai enganar a muitos. Agora, amados, quem está em Cristo Jesus e perseverando na fé nele, esse o inimigo não engana. Mas os outros que vão atrás de filosofia, acalmar as mentes, acalmar o espírito, tudo que não seja o Cristo, esses poderão ser enganados, irmãos. Então vejamos que nós devemos somente andar com o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Messias. Foi ele, irmãos, que é ungido da alegria. Quer ver mais um exemplo? Vamos no livro de Isaías, no capítulo 61. Vamos ver aqui o que está falando do nosso Senhor Jesus, o Cristo, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Isaías 61. A salvação é proclamada, ou seja, Cristo é o Salvador, salvação, Salvador. Diz assim, ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está falando do seu filho Jesus, ó. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo, quer dizer, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por espírito de angustiado, a fim de que se clamem
se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Irmãos, e aqui vai até o final. Então, aqui está o Cristo. A salvação está proclamada. Cristo está entre nós. Foi aqui que Jesus estava explicando em Mateus, no capítulo 5, mostrando para ele que muitos serão enganados. Irmão, só tem uma forma de não ser enganado. É quando nós vamos lendo as escrituras sagradas, se aproximando da palavra de Deus, então não tem como o inimigo enganar, porque vocês estão instruídos na palavra de Deus. E eu e nós todos estamos. Então é por isso, irmãos, que nós estamos aqui. Louvado seja Deus, sendo instruído pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Então, amados, ficam firmes, não volte atrás, não, viu, amados? Retenha firme a fé em Jesus. Virão no futuro, de novo, falsos cristos que vão dizer que eles vão salvar o mundo, que o mundo vai ter paz, que o mundo vai ter alegria, o Salvador está aí. Irmãos, o Israel está esperando o Messias até hoje, que estão esperando o Cristo até hoje. E o nosso Senhor Jesus já veio. Por isso que tudo já está cumprido na palavra de Deus. Agora, nosso mestre vai voltar. Ele já veio, já resgatou as nossas almas, a igreja está sendo formada, praticamente já os números dos escolhidos já estão quase se terminando. Glória ao nome do Senhor. E Jesus está pronto para voltar. O nosso Cristo brevemente vai voltar a buscar a sua amada igreja. Todos que confiam em Cristo, todos que andam na palavra de Deus, sendo com seus vestidos embranquecidos pela palavra de Deus, dos seus ensinamentos, da sua doutrina e dos seus mandamentos, estão com as suas vestes embranquecidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, com certeza entrará no reino da glória do Senhor, porque ele vai vir buscar os seus filhinhos. Preparai-vos, viu, amados? Depois, no versículo 6, nós estamos vendo aqui que ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhar para que não assusteis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é fim. Então vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, né, amados? E nós vemos também nos dias atuais, sempre houve, sempre está havendo, e agora, cada dia, está isso aí se aumentando cada vez mais. As guerras estão aí, são também por motivos, né? E interesse de cada reino, de cada nação, e assim, isso, quando se levantam reinos, se vem uma guerra. A guerra traz peste, traz fome, porque a guerra destrói tudo, né, irmãos? A guerra, ela dificulta, ela acaba destruindo uma nação que está ali prosperando. Há uma guerra, bombas para tudo quanto é lado, nós podemos falar nos dias atuais de hoje, e ela destrói a agricultura, ela destrói, mata muito povos, enfim, cria-se, e com aquela situação aparecem as pestes, a fome também, porque há falta de alimentação. Então, assim, vem as pestes, por quê? Porque vem muitas mortes, e, enfim, é uma tristeza muito grande, para ser sincero para vocês, mas isto está havendo, já está aos nossos olhos, e haverá terremotos em vários lugares. Irmãos, as guerras também vai haver em vários lugares, vai ter intensidade. É que nós hoje estamos vendo, irmãos, às vezes uma guerra que está acontecendo ali no país da Rússia e da Ucrânia, mas existe muito mais guerra do que aquela lá. Existem outras guerras. Tem guerra começando e outras estão terminando. Enfim, está tendo muita guerra. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo que também haverá terremotos em vários lugares. Nós vemos hoje que há terremoto em todos os lugares nesse planeta, só que os terremotos estão com uma intensidade maior. É como se uma mulher estivesse grávida e está perto de dar luz. Então, vem aquelas constrações,
talvez de hora em hora, depois vai diminuindo as horas e vai chegando de hora em hora, vai passando para os minutos e vai chegando de 40 minutos para 30 minutos, de 30 para 20, vai 15, 10, e vai cada vez mais as contrações vão aumentando e a aflição vai tomando até que vem a luz, não é verdade? Aqui é a mesma coisa, irmãos. Os terremotos, os maremotos, os tsunamis, nós estamos vendo em todo o planeta Terra, havendo ciclones, coisas que não esperávamos, a mudanças climáticas, tudo está acontecendo, irmãos. Então, a igreja tem que estar preparada, sabendo que o Senhor já está bem próximo de buscar a sua igreja. Com isso, não é para vocês se assustarem, irmãos. É para vocês se alegrarem que Jesus está voltando. O Cristo verdadeiro está voltando. Sabemos também, irmãos, que primeiro precisa ser manifestado, glória a Deus, o anticristo. E ele vai se manifestar, claro, né? Mas vejamos bem aqui que o Senhor Jesus está mostrando que haverá em vários lugares. Vocês vejam a calamidade que nós aqui no Brasil passamos, outros países também, como a Índia, a China e outros países mais, irmãos. Nós vemos a chuva, as torrentes de água levando casas, invadindo as casas e destruindo, matando pessoas. E isso está se tornando, irmão, excessivo, está se aumentando cada vez mais. E vejamos aqui que todas essas coisas são princípio de dores. Mas ainda, irmãos, não é o fim, é o princípio de dores. Então, depois vai vir, irmãos. Aqui tudo ele está falando, irmãos. Hoje nós estamos falando aqui no mundo todo, mas a Jesus estava falando de Israel, do povo ali com eles. O Senhor estava falando que hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas a gente por causa do meu nome. Qual o nome? Cristo. Você vê que as pessoas falam assim, os cristãos é isso, os cristãos é aquilo, os crentes, né? E vejamos assim, tudo é o cristão. Por quê? Porque é o seguidor de Jesus Cristo. Eles não falam de Jesus, eles falam dos Cristo, do cristão. Nós não somos cristãos? Somos. Temos o sobrenome de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele comprou nós para o nosso Pai Celestial. Ele perdoou os pecados de cada um de nós e fomos constituídos filhos de Deus. Senhor Jesus nos gerou para ser filho de Deus. Nós éramos pecadores, fomos todos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio no plano de Deus para salvar a humanidade. E todo aquele que crer em Cristo Jesus e segui-lo será salvo. Irmãos, muitos creem em Jesus, até o diabo também crê em Jesus. Nós podemos ver isto, irmãos, no livro de Mateus, até os demônios. O diabo está claro ali que ele fala em Mateus capítulo 4, lá está sobre a tentação de Jesus, ali está bem claro que o diabo reconhece Jesus como filho de Deus. No Mateus capítulo 5, também, sobre aqueles endemoniados de Gergesenos, né? Vocês podem ver que eles correram clamando, no versículo 29, eles também diz assim, que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo. Queria chamar a atenção de vocês aqui, irmãos, nessa passagem, que os demônios reconheceram a autoridade divina, que Jesus é o Filho de Deus. Quero repetir para vocês observarem isso. Eis que clamaram, quem? Os demônios. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Olha só, irmãos, o inimigo, ele reconhecendo a autoridade do Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o Cristo, é o Messias, a qual veio para salvar. E eles ficaram com medo porque eles achavam que o Senhor ia atormentá-los, já mandando para o inferno naquele momento, viesse antes do tempo. Então o inimigo também sabia que havia um tempo e ficou surpreso com a presença do Filho de Deus na terra. Pelo que nós entendemos, o inimigo não esperava, só o diabo esperava, porque Deus avisou, mas esses demônios aqui não esperavam
sabia que ia vir, mas não sabia que era tão rápido. E o Senhor, na verdade, ele veio para salvar a humanidade. Agora, com juízo, ele vai voltar, com certeza. Primeiro, ele vai salvar nós, já está nos salvando, vai nos levar para a glória, e depois vai ter o juízo nesta terra, com certeza. Tá bem, amados? Então, vocês se fortifiquem na palavra de Deus, sejam firmes, sejam fervorosos. Glória a Deus, que ninguém engane vocês, não saiam da palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus é a lâmpada dos nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Ninguém saia da palavra, não vão para filosofias, não procure outra coisa que venha acalmar a cada um de vocês. Só Cristo tem esse poder, não só de acalmar a nossa alma, o nosso espírito, devido às lutas, como também tem poder para nos salvar. Muitas pessoas procuram meditações para acalmar-se, mas e a salvação da alma? Estão preocupados em acalmar esse corpo, mas a alma precisa de Deus. Então, o verdadeiro Cristo é o nosso Senhor Jesus. Ele tem o nome de Jesus aqui na terra, mas no Apocalipse está escrito sobre o seu novo nome que está na sua coxa, está escrito lá. Glória a Deus. Então, nós temos o Cristo, ele tem o nome, glória ao nome do Senhor Jesus, que é da glória de Deus. Então, vejamos aqui que tudo isso são princípios de dores. Irmão, se é princípio de dores, nós temos que entender que nós estamos passando por tribulações também. Não é a grande tribulações, mas estamos tendo tribulações. Pode ver que cada um de vocês que estão aqui, irmãos, todos vocês que estão aqui, cada um tem uma tribulação. A tribulação de todas as formas. Veja bem, através hoje do que nós estamos passando, né, vocês podem observar que nós temos a tecnologia, estamos aqui falando da glória da palavra de Deus, que é uma benção maravilhosa, temos aqui a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Mas também o adversário usa muito também, tanto quanto nós usamos para a glória de Deus, o inimigo usa para as destruições. Vocês vejam bem que, assim, o inimigo usava muito a internet para influenciar muitos nossos filhos, como ainda usa os dias de hoje. Graças a Deus, também o Senhor abriu os caminhos aqui na internet para que nós falamos de Cristo Jesus e muitos estão sendo salvos também através das pregações, através dos ensinamentos da palavra de Deus. São pessoas que estão, irmãos, espiritualmente na lama, no charco, no lodo e sem esperança. E vem a palavra de Deus e dá fé no coração deles, e são restaurados porque creem em Jesus Cristo. Glória ao nome do nosso Deus eterno. Amados, e nos dias de hoje, todos nós estamos passando por tribulações, porque nós vemos que depois dessa pandemia, as coisas mudaram demais, estão aceleradas, a terra está acelerada, as coisas estão aceleradas, problemas em cima de problemas, ódios, enfim, tudo isso. E o amor de muitos estão começando a esfriar. Amados, não deixe o amor de Jesus Cristo esfriar dentro de vocês. Ame, continue perseverando no amor de Jesus Cristo. Ele disse que é para nós amar uns aos outros, amar o nosso próximo. Não é só o cristão, nós devemos amar os nossos amigos, amar a nossa família, amar os nossos vizinhos, enfim, tudo que estiver em tua volta, ame. Façam boas obras na vida dessas pessoas. E ainda aqueles que se levantarem contra vocês, orem a Deus, bendiga dessas pessoas. Não leve mal por mal. Não fale mal das pessoas que falam mal de vocês. Deixa que a palavra de Deus esteja na boca de vocês. Que o Espírito Santo trabalhe na boca de cada um de vocês. Deu a entender isso, meus irmãos? Vocês estão entendendo essa passagem? Então, deixa que Deus trabalhe nos vossos corações. Assim, muitas pessoas vão tentar, glória a Deus, puxar os tapetes de vocês. Sim, mas, irmão, nós estamos na segurança em Cristo Jesus. O que é puxar o tapete? É difamar vocês. Mas nós estamos aqui, bem claro aqui,
que eles vão, irmão, odiar todos nós. Vão odiar porque somos de Cristo Jesus. Falamos de Cristo. Isso já está se acontecendo em alguns países que odeiam os cristãos, estão matando os cristãos. Graças ao bom Pai, ainda o nosso país é um país de paz, um país. Mas, irmão, nós não sabemos os dias futuros, o que pode se suceder. Uma coisa é certa, enquanto for hoje, glória a Deus, irmão, se prepare, faça igual as 5 virgens prudentes. Coloca o azeite dentro do teu coração, que é a palavra de Deus. Viva na palavra de Deus. Deus vos vai abençoar muito, queridos. Então, todo esse é princípio de dores. Agora, irmãos, tem que cumprir a palavra do Senhor Jesus. Temos que estar preparados para esse cumprimento. Glorifica a Deus nesse momento, irmãos, que vocês estão passando por algumas tribulações, algumas lutas. Irmãos, quando nós estamos muito em paz, clama até pouco a Deus, ora pouco a Deus, é mais festa do que falar com Deus. Quando nós estamos mais atribulados, nós buscamos mais o Senhor, oramos mais, pedimos mais orações, estamos mais incessantes nos pés do Senhor. Amados, você pode ver que no momento das tribulações é que mais estamos debaixo da sombra do Onipotente. Vamos buscar o socorro do céu. E Deus sabe a hora certinha para chegar na vida de cada um de vocês. Aqui na palavra, o Senhor disse assim, que hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, serei odiado de todas as gente por causa do meu nome. Nome de quem? De Cristo, o ungido de Deus, o Emanuel, o Salvador, o Messias. Como disse a vós, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 10. João, no capítulo 10, ele diz claramente, eu quero que vocês lembram disso. Ele diz claramente, no capítulo 10, no versículo 27, Jesus disse assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Irmãos, hoje vocês não se sentem como ovelhas de Jesus Cristo? Eu me sinto assim, irmãos, porque eu ouço a voz do Senhor. Aonde está a voz do Senhor neste momento? Está na palavra, irmãos. A palavra de Deus, por isso que fala, palavra de Deus, é a boca de Deus, é a voz do Senhor, tá bem? Então, irmãos, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, através da palavra de Deus, você pode ver que o Senhor muda o teu comportamento. Você, quando vê a verdade, você já não quer andar mais no erro. Quando você conhece a verdade, você não quer andar mais no pecado. Você está liberto, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é Cristo, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Essa é a verdade. E o que eles fazem? Quando temos conhecimento do Cristo, quando temos conhecimento do Pai Celestial e do seu Espírito Santo, ele nos livra do pecado. A verdade vos libertará do pecado. Aí nós começamos a andar com Cristo e deixamos de pecar na presença de Deus. Ou seja, irmãos, olha bem para cá. Está vendo aqui as Sagradas Escrituras? Está vendo? Quem se aproxima da Bíblia se afasta do pecado, porque a Bíblia é a palavra de Deus, infalível palavra de Deus. Quem se aproxima da palavra de Deus se afasta do pecado, não peca. Quem se afasta da palavra de Deus peca, ela se aproxima do pecado. Irmãos, pode observar uma coisa. Isso acontece, irmãos, e nós precisamos tomar cuidado. Amados, alguns não percebem. Pode observar que quando tem crente que às vezes ele deixa de congregar, ele deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, o crente, né? Pode ser um homem, uma mulher. Você pode observar que às vezes o que acontece? Ele começa a frequentar coisas erradas, começa a ir para o pecado, já o comportamento da sua roupa, o comportamento do seu ser, das suas vestimentas, tudo vai se declarando, muda tudo.
e até o comportamento de andar, porque o nosso caráter, irmão, tem que ser imitado de Cristo. Nós temos que imitar o caráter de Cristo. O nosso caráter é Cristo, é imitar o caráter dele. Então, nós temos que andar como Cristo andou. Quando a pessoa, vocês podem ver, quando as pessoas ela abandonam o Senhor Jesus, muda o comportamento, já aquele azeite, aquela palavra, ele não se alimenta mais, acaba, fica vazio. E se ficar vazio, quem que vai entrar lá? Porque o Senhor Jesus nos ensinou que ele limpa os corações. Mas se achado, esse coração não for preenchido por ele, o espírito vai, anda, não encontra lugar, vai olhar aonde ele saiu, encontra ela vazia, vai chamar mais 7 demônios, são um total de 8 demônios. Além dele, chama mais 7. E vai ali, e é pior o estado desse homem do que a primeira vez. Então, vejamos bem, amados, que a partir do momento que conhecemos Cristo, nós temos que avançar com Ele. Não retroceda jamais. Sejam firmes, sejam fiéis a Deus, sejam puros. Irmãos, nós estamos em tempo de pureza, nós estamos em tempo de consagração, em tempo de andar na santidade de Deus, amados. Vamos nos esforçar. Somos fracos? Somos, claro. Alguns podem errar, claro que pode, somos ser humano, mas o Senhor nos restabelece. É só chegarmos para os pés do Senhor e clamar a Ele. Vamos dar uma olhada. Primeiro, Epístola de João, capítulo 2. É no final da Bíblia, antes de Apocalipse, irmãos. Vocês vão encontrar ali antes de Apocalipse, Judas e João. Vamos ver na primeira epístola de João, ele diz bem claro aqui, ó, no capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então, João, com amor, ele está advertindo aos filhinhos. Os filhinhos somos nós, hoje também, os filhos de Deus. Ele falava aquilo com amor, filhinho. Deus me dá a graça também, chama muito de filhinhos também, mas é com amor. Nós somos todos filhos de Deus, eu também sou filhinho. Então, veja, irmãos, ele está dizendo para que não pequeis. Então, ele está alertando para nós vigiarmos, tomarmos cuidados. Mas, olha só, se acontecer um erro, acontecer um pecado, é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Olha o que ele vai dizer, ó. Eu quero repetir para vocês guardar no vosso coração. Agora, irmãos, presta atenção também no que eu vou dizer. Se a pessoa pecar consciente, eu vou fazer isso, depois Deus me perdoa, aí você toma cuidado, porque isso é premeditado e Deus não aceita fingimento hipócrita. Ai, Jesus me perdoa. Foi porque quis mesmo. Foi com a intenção que Jesus te perdoasse. Isso aí é uma hipocrisia, é pisar no sangue de Jesus. Mas presta atenção, vou repetir aqui, ó. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Pronto. Então, estamos advertidos para não pecar. Mas se pecou, olha o que ele diz. Mas se alguém pecar, agora ele vai dar uma solução para quem errou. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é apropriação. O que é ele apropriação? Ele está em favor, ele vai rogar ao Pai Celestial pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Então, veja, irmãos, que se cometemos algum erro, corra para os pés de Jesus. Irmãos, nós não oramos, o Senhor nos deu, ele rasgou na crucificação dele, na morte dele, o templo, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Não precisa mais de sacerdote, você falar com outra pessoa, você ora a Cristo e diz, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Eu cometi esse erro. Lá, quando eu falei do sacerdote, que lá no passado, eles iam no sacerdote. Hoje nós temos Jesus Cristo. Temos Cristo Jesus hoje, que é mediador entre nós. Ele é um advogado. Senhor, me perdoa, eu cometi esse pecado. Eu lhe rogo perdão, lava minhas vestes outra vez, Senhor. Mas vai com o coração puro e arrependido, porque os pecados são perdoados para quem se arrepende. Como que vai perdoar um pecado se uma pessoa não se arrepende? Não tem como perdoar.
Só perdoa quem se arrepende. A pessoa se arrependeu, o Senhor o perdoa. E como ele falou para aquela mulher adúltera, né? Mulher, cadê os teus acusadores? Ela também estava arrependida, ela estava com medo, ia morrer. Senhor, não foram todos embora. Jesus falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha como o Senhor Jesus a perdoou, como ela amou Cristo Jesus, né? Irmãos, é o que nós temos que fazer nos dias de hoje. Então, o que nós temos que fazer? Andar com Cristo Jesus. Quanto mais se aproximamos do Senhor, menos pecamos na presença dele. Às vezes acontece de ficar nervoso, às vezes toma cuidado, que não é para sair palavrão da boca do cristão, mas às vezes pode alguém falar. Volta, corrige os seus lábios e busca a presença de Deus, dobra os joelhos se você estiver dentro de casa. Senhor, eu pequei, me perdoe, irmão Jesus. Limpa meus lábios, Senhor, limpa o meu coração. Irmãos, tem aquele momento, olha como as coisas são. Às vezes você escuta alguma coisa, alguma notícia, e, com perdão, a expressão para falar, mas é para que nós tenhamos entendimento melhor, né, irmão? Tem algumas coisas que ela tem que ser mais clara, mas perdoa aqui a expressão, por favor, é somente para nós aprendermos, tá? Às vezes vocês escutam alguma coisa, alguém fala alguma coisa de outra pessoa, ou alguma notícia, alguma coisa, Senhor, eu tenho até cuidado para falar isso aqui, viu, irmãos? É só para vocês entenderem, no amor de Jesus. Aí, às vezes, vem aqui no ser da gente e fala assim, tomara que morra e vai para o inferno. Olha só, eu estou pedindo assim, com muito temor, é só um exemplo. Irmão, isso nunca deve estar em nós, desejar mandar alguém para o inferno. Nunca! Mas nunca mesmo, irmão. Sabe? Desejar um mal para alguém. Se nós desejamos, verdadeiramente, dentro do nosso coração, não está o que Jesus ensinou. Amais a uns aos outros, como eu vos amei, e amai os vossos inimigos. E bendiga dele em vossas vidas aquele que te maldizem. Irmãos, vocês estão percebendo isso? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Louvado seja Deus. Eu espero que todos estão entendendo. Então, tem esse momento. E se isso acontecer por causa da natureza humana, fazer vocês errarem, corre nos pés, Senhor, me perdoa. Eu acabei desejando uma coisa errada, às vezes eu falei uma coisa errada, eu quero que me perdoe em nome de Jesus, Pai. Eu vou corrigir os meus lábios. Abençoa. Aí você ora por essas pessoas, fala, abençoa eles, Senhor. Abençoa eles, dê a salvação a eles. O que o Senhor me deu, dá a eles também. Olha você se preocupando pelo teu próximo. Esse é um amor verdadeiro. É que eles alcancem a luz como cada um de vocês alcançaram a luz. Então, irmãos, isso é muito importante estar na mente de cada um de vocês. Porque tem crente que às vezes deseja o mal para os outros, não está nem aí, não tem conhecimento da palavra de Deus. Vai, às vezes, tantos anos na igreja, mas continua sendo a mesma pessoa, não muda, não há transformação. Irmãos, presta atenção nas palavras de Deus, presta atenção nas escrituras sagradas, veja, se dedicam à leitura, ela transforma a vida de vocês. Você sabia que olha, quando todos têm entendimento, presta bem atenção nisso, quando todos alcançam a luz do entendimento da palavra de Deus, indo mais profundo dentro da palavra de Deus, até os cultos são, glória a Deus, mais abençoado. Por que mais abençoado? Porque somos nós que vamos cultuar ao nosso Pai. Presta bem atenção a isso. Cada um de vocês vão cultuar Ele, cada um de nós vamos levar a nossa oferta ao Senhor, ao nosso Deus, que é o nosso coração. A oferta de darmos a glória a Ele, glorificar a Ele, louvar a Ele, cantar, né? Os hinos sacros a Ele, com toda a reverência e respeito à autoridade do nosso Pai Celestial, porque Ele está entre nós. Ali estamos todos congregados juntos, no mesmo Espírito, na mesma comunhão em Cristo Jesus. Então, irmão, quando nós temos o conhecimento da palavra, até os cultos que nós vamos fazer a Deus tem mais benção, tem mais reverência e tem resposta do céu.
porque muitos irmãos nem sentem mais a presença, porque estão distraídos, só querem sentir a presença dentro da igreja, e a presença de Deus está na nossa vida todas as horas, 24 horas, mas andamos em comunhão com Deus. Aí alguém falou, mas nós temos que andar 24 horas em comunhão com Deus? Irmãos, é claro que você vai trabalhar, nós vamos ao trabalho, vamos ter alguns afazeres, mas em vez em quando dá aquele momentinho, Senhor, glória ao teu nome, graças te dou, tu estás aqui comigo, Senhor, eu estou observando o que estou fazendo aqui, o Senhor está comigo. Sabe que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar? Irmãos, não é orar sem cessar, ficar 24 horas de joelho. Não, você pode orar dirigindo o carro, né? Enquanto você dirige, você está orando ao Senhor, falando com Deus, você está clamando a Ele. Você, às vezes, está num trabalho e fala, oh, meu Deus, graças te dou pelo emprego que tu me deste, graças te dou por estar aqui, Senhor, eu glorifico, me usa, Senhor, que eu seja instrumento para anunciar o teu evangelho a esses meus companheiros que estão aqui em volta, cria uma oportunidade, traz a alma até pertinho de mim, Senhor, que eu possa anunciar a Cristo, traz os necessitados, olha só você intercedendo pelos necessitados, conversando com Deus, palavras rápidas, né? Vocês falam tão, a gente fala, tem oração, irmão, que a gente pode falar em 15 segundos. Até menos. Oh, meu Senhor, eu estou aqui, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu estou aqui, Senhor. Me use, faça de mim um instrumento aqui nas tuas mãos. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Aí, você clamou a Ele. Veja, foi rápido. Não porque tem que ser rápido, mas você já mandou para o céu uma oração sua, um clamor seu lá no céu. Daqui a pouco, você fala com Ele outra vez. E daqui a pouco, aí o que vai acontecer? Quando vem as tribulações, você já sabe como tirar de letra essas tribulações. Falar, oh, meu Senhor já me avisou que nós vamos passar por muita tribulação. Oh, Pai, graças te dou. Senhor, está cumprindo em minha vida as palavras do teu Filho, Jesus Cristo. O Mestre já está aqui mostrando a tua palavra para mim. Pai, eu te rendo graça. Cumpriu hoje. Glorificado seja o teu nome. Irmão, o vendaval vai embora, Deus depois faz uma obra na tua vida e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, lembra disso, que o Senhor Jesus, ele está sempre pronto para nos perdoar, desde que haja arrependimento em nossos corações, tá bem? E o Senhor diz que tudo isso que nós estamos passando é princípio de dores. Amados, a terra toda está dolorida. Então, você não vai ser o único que vai estar sem nenhum problema, né? Eu acredito que não. Vocês têm que entender que todos nós temos problema. O irmão Júlio também tem problema. O Júlio também passa por situações que é só misericórdia de Deus, e cada um de vocês também passam. Agora, com Cristo, pegando nas mãos do Senhor Jesus, você não fica perdido nas tribulações. O Senhor vai passando você. Ou seja, como Davi, olha que Davi, ele falou ali no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh, irmão. Ele estava ciente que ele passava pelo vale da sombra da morte, e ele tinha ciência que Deus estava com ele. Eu vou fazer uma pergunta. Deus está com vocês? Vocês respondem para vocês mesmos. O Senhor está com vocês? Pois é, irmão. Eu vou responder para vocês. Deus está com vocês. O problema é se vocês sabem se Deus realmente está com vocês. Porque tem alguns que falam assim, qualquer tribulação que chegou na vida, fala, Senhor, tu estás na minha vida. Deus não está na minha vida. Por que está acontecendo isso na minha vida? Olha aí. Então, quando um crente fala desta forma, ela tem dúvida. Ela tem dúvida de Cristo. Ela tem dúvida do Senhor. Irmão, o crente que não tem dúvida de Cristo, ele está pronto para entrar em qualquer situação. Ele está pronto para entrar nas dores. Ele está pronto para passar as tribulações, provas, perseguições, guerra, difamações. É duro passar. Claro que é duro. Mas se você tem ciência que Deus está com você e você não deve nada a ninguém, pode ter certeza que o Senhor vai te pôr do outro lado.
e vamos dar glória a Deus. Então, o Senhor disse aqui que muitos serão atormentados, eles estavam falando aqui com os judeus, tá bom? Aqui em Israel. Mas nos dias de hoje também vai acontecer isso, nos dias futuros, tá? Aqui diz assim, ó, nesse tempo muitos serão escandalizados, vão trair uns aos outros e eles vão se odiar. Irmãos, nós estamos passando no mundo hoje, amados. Hoje nós estamos passando no mundo, né? Esse versículo que eu li aqui é o versículo 10, né? Que o versículo 9 e versículo 10. Então, veja bem, amados, de Mateus 24. Vocês observam, irmãos, que nesse momento, vocês podem ver que o amor de muitas pessoas estão esfriando. E também por causa do quê? Da iniquidade, dos pecados, das mentiras, dos enganos, dos fake news, e assim por diante. Os fake news hoje, né, um nome inglês, né, que quer dizer mentira. Vamos lá, irmãos, são notícias falsas. Então, vejamos bem, está vindo muitas notícias falsas, muitas coisas estão esfriando o amor de muitas pessoas. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem que aumentar o seu amor. Enquanto o amor de muitos está esfriando, o nosso amor tem que aumentar, para que sejamos luz deste mundo, luz para essa terra, que nós possamos ser, irmãos, sal. O sal, a função do sal é purificar. O sal se purifica. Vocês podem ver que se você coloca sal numa carne, principalmente na época que não tinha geladeira, salgava-se a carne para ela durar mais tempo, não apodrecia. Eliseu jogou sal ali no olho d'água, que seria uma nascente, porque as águas eram amargas, ela trazia morte. Colocou o sal, curou a água toda foi curada. E Jesus disse que nós somos sal da terra. Se o sal for insípido, não presta para nada. Se o crente não der testemunho de Jesus, não presta nada para esse ser humano. Não presta para ninguém. O crente que presta, ele dá testemunho de Jesus Cristo. O crente que realmente presta é como um sal que vai purificar a vida das pessoas. Quem purifica é Cristo, mas está dentro de nós. Você é o templo do Espírito Santo. E tudo que você fizer com palavras, com obras, né? As suas ações, declarará que Cristo está dentro de você, porque não fará mais você, mas o Espírito Santo que está dentro de vós. Então, nós temos que dar um bom testemunho de Jesus Cristo na terra, para que o mundo veja que nós realmente, através dos nossos testemunhos, o nome de Deus é glorificado, e muitos deles são chamados para a presença de Deus. Muitos deles são chamados para o reino da glória de Deus. E é através do quê? Dos vossos testemunhos. Então, por isso que nós somos o sal da terra. Nós vamos, neste mundo de podridão, estamos neutralizando a podridão através da purificação que é Cristo Jesus em nossa vida. Todos estão nascendo em Cristo. Agora, se o sal é insípido, o que quer dizer? Um sal que não presta para nada, está contaminado. Se o crente estiver contaminado, ou seja, dá falso testemunho, ele só fica andando no mundo e despreza as palavras de Deus, está nas rodas dos escarnecedores e contam piadas indecentes no meio dos escarnecedores, bebe com os escarnecedores, estão mostrando, e as pessoas sabendo que essa pessoa é crente, eles debocham. Esse é crente? Se ele for para o céu, eu já estou no céu, nem preciso seguir a Jesus, porque se esse for para o céu, eu já vou. Está vendo, irmão? A blasfêmia contra o Filho de Deus através de um mau testemunho. Isso significa um sal insípido, um sal que não presta para nada. Irmãos, se hoje houver algum sal insípido entre nós, em nome de Jesus, purifica na palavra de Deus, que o Deus é poderoso para purificar, como nós lemos aqui agora, em primeira epístola de João, capítulo 2, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, um advogado justo para com Deus Pai. Corra para lá e seja um sal para salvar a vida de muitas pessoas. Seja luz neste mundo para iluminar as pessoas. É isso que nós temos que ser, porque nos finais do tempo, muitos vão odiar um ao outro. Irmãos, que as pessoas que te odiarem, vocês não odeiam, não. Ame as pessoas. Só vão conseguir fazer isso se andar na palavra de Deus. Se não andar na palavra e no conselho do Senhor Jesus, não tem como amar as pessoas. Só conseguimos desta forma.
Por isso que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Se somos comprados por ele, somos propriedade dele, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, as pessoas vão se escandalizar, vão trair uns outros e vão odiar uns aos outros. E porque eu multiplicou essas iniquidades, o amor de muitos vão esfriar. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, não deixa o pecado desse mundo esfriar o teu coração. Não deixa. Vão servindo a Deus, irmãos. Em nome de Jesus, se apega cada vez na palavra de Deus. Busque a palavra, louva ao Senhor, sirva a Deus de todo o teu coração. Não deixe que nada desse mundo ponha dúvida no vosso coração. Que a sua mente seja a mente de Jesus Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Irmãos, deixa Cristo dominar você. Deixa a mente de Cristo, seja guiada pela mente do Senhor. E aonde está a mente de Cristo? Está aqui a palavra de Deus, os conselhos do Senhor Jesus. É aqui que está a palavra. É aqui que nós devemos fazer. Então, irmãos, agora, olha o que diz a palavra. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Irmãos, veja, quando diz aqui que vão surgir muitos falsos profetas, eles vão profetizar coisas que não é de Jesus Cristo, irmãos. E vocês têm que tomar muito cuidado. Nos dias de hoje, tem tantas, vocês vê pastores, vocês vê muitas pessoas profetizando, tem pessoas profetizando o fim do mundo, que será tal data, tem pessoas profetizando o que vai acontecer. Amados, ficam na Escritura, está tudo nas Escrituras. Os verdadeiros profetas, eles profetizam a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom, amados? E olha aí, ó, muitos aí profetizaram as coisas e não cumpriram. São falsos, não são dignos da palavra de Deus, da verdade, porque eles profetizaram falso. O verdadeiro profeta, ele profetiza a palavra de Deus. Ele profetiza a verdade. Verdade é Cristo. Ele é a verdade, o caminho e que nos leva à salvação. Então, amados, vamos tomar cuidado com as filosofias, vamos tomar cuidado com muitas coisas que não é a palavra de Deus. E aí estão surgindo muitos falsos profetas. Veja que isso aí, através também da rede, da tecnologia, hoje muitas pessoas também estão se intitularizando como profetas e dizendo, irmãos, tome cuidado, tá bem? Se tem alguém que está guiando a tua vida, é Jesus Cristo. E hoje nós temos o Espírito Santo para falar com nós, tá bom? Não precisamos, irmãos, de procurar alguma outra profecia que não seja Jesus. O verdadeiro profeta de Deus, ele profetiza a palavra de Deus. Algumas coisas que ele for falar, que às vezes acontece de Deus dar a graça de profetizar alguma coisa para um servo, uma serva, mas tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Fora isto, não cai. Muitos já foram prejudicados por falsas profecias. Então, irmãos, se vocês não querem cair numa falsa profecia, pega-se na verdade. Apega-se nas escrituras sagradas, porque tudo que Deus tem que fazer, ele faz na tua vida. Irmãos, vocês creem que às vezes, é que muitos não percebem isso. Às vezes Deus vai guiando você e sem você perceber, Deus faz uma obra só depois que cai na tua mente a obra que Deus fez. E foi Ele que guiou você. Foi Ele que guia cada um de nós. E às vezes, irmão, tem pessoas que deixam a palavra de Deus para correr atrás de um profeta, de uma profetisa. Não estou dizendo contra os profetas, estou dizendo contra os falsos profetas. Presta bem atenção nisso. Diz aqui, ó, é a boca do Senhor Jesus, aqui no versículo, ele diz aqui, ó, no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e vão enganar a muitos. Irmãos, vão ter profecias das coisas terrenas, muitas profecias das coisas terrenas. E que o que a tua alma precisa é das coisas celestiais. Aliás, o Senhor vai vir buscar é a sua alma. Ele vai te dar um corpo celestial, um corpo espiritual para você. O corpo vai ressurgir da terra, sim, vai ressuscitar, vai, mas vai ter uma glorificação de Deus e esse corpo vai ser celestial porque vai reinar com Cristo. Agora, veja bem, a maioria quer procurar
as coisas do teu corpo da terra, do seu viver, da sua saúde, da sua casa, do seu emprego, tudo. E da alma? O que você busca da alma? O que o verdadeiro crente está buscando? É da alma ou é dessas coisas passageiras? Porque se você busca da tua alma, você pode ver que o evangelho de Jesus, irmão, presta bem atenção nisso. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o genuíno, ele mostra tribulações, mostra aflições. Observa que Jesus avisou os seus discípulos que se quem quiser seguir Jesus, tem que tomar a sua cruz e seguir ele. Irmão, tomar a cruz significa que nós vamos sofrer. O que ele disse para aqueles discípulos? Que eles iam morrer. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, eles iam morrer, eles iam perder a vida deles. Por isso que o Senhor falou, aquele que perder a vida, ganhar-lo-á. E aquele que ganhar a vida nesse presente dias, né, nessa terra, vai perder a eterna. Então, o que vocês estão esperando? Que nós tenhamos aqui propriedades, riquezas e vidas, todos os crentes? Não, irmãos. Nós temos aflições, por isso vocês estão passando luta. Tudo por amor a Cristo. E se um dia, presta atenção, como acontece nos outros países, você é cristão? Então mata tudo. Ué, se eles morrerem por amor a Cristo, eles têm a vida eterna. Agora, se aquele que negar Jesus e não quer, não quero morrer, não, quero viver com vocês aqui, perde a vida eterna. Entendeu? Então, amados, os falsos profetas vão se multiplicar muito e vão dizer do falso Cristo. Irmão, nós temos que estar no Cristo Salvador, o Messias. E esse é Jesus. Jesus é a pessoa, né, que Deus já vinha falando do Cristo, já profetizando no Velho Testamento, e chegou a hora do nosso Messias, Cristo. Já veio na terra, foi crucificado, levou os nossos pecados, ressuscitou, Deus ressuscitou, pôs ele na glória e ele reina. Apocalipse, capítulo 5, ele é o Senhor. Amados, presta bem atenção nessa passagem. Vamos ao Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver aqui. Eu gostaria que vocês lessem na casa de vocês Apocalipse 4 e o Apocalipse 5. O 4, ele está falando do nosso Deus, o Pai que está no trono. O 5, o Filho vai lá no trono do Pai e pega o livro da mão do Pai. Então, olha o que diz aqui, ó, no capítulo 5. Eu vou só ler um trecho, tá bom? Diz assim, ó, capítulo 5, o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abrir. Somente o Cordeiro. Cristo, o Messias, Jesus que veio na terra. Esse aqui, que é o Cristo, somente ele que é digno de abrir este livro. Então, irmãos, olha, é muito linda essa passagem, irmãos. Eu acho que eu tenho que ler aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o que diz aqui no capítulo 5. Eu vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Bom, o que ele viu sentado sobre o trono é o Pai Celeste, o nosso Deus. Aí, diz o versículo 2, eu vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E João, né, ele disse assim, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, o Cristo, como, havendo sido morto na crucificação, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Vou repetir. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Ele tirou de quem? Das mãos do seu Pai Celestial. Ele tomou o livro de quem estava sentado no trono. Bom, irmãos, só tem algum que pode sentar nesse trono, que é o Pai Celestial.
e o seu filho. Então, ele vai até o Pai e toma esse livro. Aí, no versículo 8, ele diz assim, ó, e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro. Olha ele recebendo a honra, a adoração. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha aí, já tem ali o incenso cheio com as orações dos santos. Suas orações estão inclusas aqui. E cantava um novo cântico, dizendo, irmão, isso aqui é o cântico. Olha só, isso aqui é um hino novo, ó. E cantava um novo cântico, dizendo, esse é o hino que eles cantavam, ó. Dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto lá na crucificação, e com teu sangue compraste para Deus toda a tribo, língua, povos e nações. Cumpriu na tua vida, irmãos, e está cumprindo na vida de muitos. Com o sangue do nosso Cristo, ele comprou as nossas vidas para o nosso Deus. Ó, compraste para Deus os homens das tribos, das línguas, e o povo e nação. Ou seja, toda a terra que crer em Cristo, todo homem que crer que Cristo Jesus é o Cristo, o Messias, ungido, o enviado, o Salvador, o Filho de Deus, ele vai obedecer aos mandamentos do Senhor e está comprado pelo Senhor. Vocês estão felizes por vocês serem comprados pelo sangue de Cristo? Estão felizes, irmão? Isto é a vida de vocês. Olha mais, versículo 10. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes. Lembra que nós vamos ser reis e sacerdotes? E eles reinarão sobre a terra. E olhei, e eis que uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, era o número deles milhares, de milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam, digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Lembra que Jesus falou, é me dado todo o poder nos céus e na terra? Isso aí está no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo, lá bem no final, irmãos. Eu não vou lembrar aqui, deixa eu puxar para vocês, para ficar bem claro. Mateus, capítulo 28, diz bem assim, ó. Lá no versículo, irmãos, eu peço perdão, capítulo 28, no versículo 18, diz assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele disse para os discípulos, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós estamos, aprendendo, o Senhor está nos ensinando. Voltando ao Apocalipse, capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Vou repetir. Que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas e sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. Você lembra, isso aqui me faz lembrar, você lembra da tentação de Jesus? Satanás, na última tentação, o diabo leva ele num monte muito alto e diz para ele que tudo aquilo foi dado ao diabo e ele daria para quem quisesse. Que se Jesus se prostrasse e adorasse o diabo, ele daria aquela riqueza, que é a riqueza deste mundo. Jesus expulsou ele e disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, somente a ele servirás. Porque Jesus não quis a riqueza desse mundo? Porque está aqui, ó, no capítulo 5 de Apocalipse, o Senhor Jesus recebeu as riquezas, todas as riquezas, toda a honra, toda a glória. Por isso que ele chama Senhor Jesus. É o Senhor, não é da velhice, de ser um idoso, é de respeito, autoridade. Cristo é uma autoridade máxima. Ele é filho de Deus. Ele, Deus e Espírito Santo é a autoridade máxima. E ele, por ser Deus Filho, ele faz parte dessa autoridade. Então, toda a honra, toda a sabedoria, força, honra, glória e ações de graça, é tudo dele. Jesus recebeu isso, foi dado a ele. Claro, quando se fala dele e ele está ligado no Pai e no Espírito Santo, é os três, né? Eles são todos, né? Bom, aí no versículo 13 diz assim, e ouvi a toda a criatura que está nos céus e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, ao que está assentado sobre o trono, que é Deus, e a Cordeiro, que é Cristo, seja dada ações de graça,
honra, glória e poder para todo sempre. Então, para tirar a dúvida de alguns que acham que Deus transferiu todo o poder dele para o seu filho Jesus, não, irmão, não é isso. Tá bom? O mesmo poder que Deus tem, o seu filho Jesus Cristo também tem. Ele é Deus Filho. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ela é glorificada. Nós temos que glorificar Deus mesmo, porque ela deixa claro, ela está falando de Jesus Cristo. É quem examina as Escrituras, ela vê que é de Jesus Cristo. Então, veja bem que aqui está muito claro que é ao que está assentado sobre o trono, que é Deus, e ao Cordeiro, que é o seu Filho, Jesus Cristo, seja dada ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostrados adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Irmãos, por isso que nós que estamos aqui na palavra de Deus, lendo as Escrituras, diz aqui bem claro, o Senhor Jesus, no livro do Evangelho Apóstolo João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus respondeu isso para os fariseus, para os escribas ali, dizendo, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter vida nela, e são elas que testificam de mim. Então, aqueles homens olhavam as Escrituras e eles pensavam que teriam vida eterna nas Escrituras. Não, as Escrituras, ela mostra que é Cristo que dá a vida eterna. Por isso que ele fala que ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida e ele para as suas ovelhas. Então, as Escrituras nos apontam o nosso Pai Celestial. Por isso que chama Palavra de Deus. Quando nós examinamos, quando examinar é procurar, ver, examinar tudo, e aí nós vemos. Vocês viram aqui que tudo aqui está na palavra de Deus. Examinamos e vocês viram isso aqui agora. E finalizando a palavra de Deus, irmãos, aqui o Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar até o fim? É que ninguém vai tirar Cristo do teu coração. É quando você tem a fé alicerçado na rocha mesmo. Não, mas cadê Deus? Cadê Jesus quando o inimigo vem? Aonde está o seu Deus agora? Cadê o Senhor Jesus? E você, não. Eu posso passar o que eu tiver que passar, mas eu sei a quem eu sirvo. Eu conheço o meu Jesus. Ele já deu a vida eterna, ele já perdoou os meus pecados. Eu sei que eu vou viver na glória. Não é aqui a terra que eu vou ter a minha glória. A glória que eu vou ter com Cristo está no céu, porque ele disse que ele vai nos levar. Ele fez uma oração ao nosso Pai, no livro de João, capítulo 17, nos últimos versos. Ele disse para o Pai na sua oração, Pai, eu quero que aquela glória que eu tenho contigo. Antes da fundação do mundo, eu quero que todos eles, quem? Os seus discípulos e os demais que creem em Jesus, que são vocês, todos eles estejam comigo na minha glória, para contemplar comigo a glória. Irmão, se você for para a glória de Deus, você também faz parte de contemplar a riqueza de Jesus. Por isso somos herdeiros de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus. Então, aqui está todas as palavras. E que diz aqui, ó, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho que está começando, sempre foi indo anunciando. Mas agora, irmão, com a tecnologia, o evangelho está espalhando assim, numa velocidade muito rápida. Tá bom? Numa velocidade muito rápida, atingindo muitas pessoas. Então, o evangelho ainda tem muitos países para ser pregado o evangelho. E hoje, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, antigamente a gente tinha que sair para viajar para um país, tinha que pagar passaporte, tinha que ir para pagar hotel, para fazer algumas evangelizações. Ou mesmo andar pelo Brasil afora, ou andar por tantos outros. Hoje não. Todo mundo tem hoje a tecnologia, né, a internet, e dá para ouvir o evangelho. Agora, meus amados, vocês tomem cuidado, que também dentro dessa tecnologia vão vir também muitos falsos profetas, vão vir muitas pessoas que vão falar do evangelho, mas também de um falso evangelho. Tome cuidado. Por isso que vocês têm que examinar. Seja igual os bereanos. Quando o apóstolo Paulo pregava, eles abriam as escrituras do Antigo Testamento e ia verificar
como que Paulo estava falando desse Cristo que estava vindo. Então, estava ali, aí eles falam, não é verdade. Aí eles criam na palavra. Hoje, para nós cremos, quem está pregando, nós temos que conferir na palavra de Deus. Então, vocês também têm que se instruir da palavra de Deus. Tá bem? Então, são esses os conselhos da Bíblia que o Senhor nos ensina nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. O nome de Deus seja louvado. Amém. 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 Amém, pastor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.